Eu quero transmitir uma mensagem clara, simples, mas muito poderosa. E eu creio que será um passo a passo de tudo aquilo que Jesus quer fazer sobre a nossa vida nessa manhã. Amém, Lagoinha? Então nessa manhã, estenda a sua mão para cá, que eu quero ser bem breve em tudo aquilo que eu vou falar. Toda a igreja estenda a sua mão, diga assim comigo, em 3, 2, 1, nesta manhã eu quero falar com você que nós vamos estar nos passos de Jesus. Você não vai andar por você, você vai andar por Jesus. Se você crê, aplauda Ele. Nessa manhã, que cada um de nós venhamos andar nos passos de Jesus. Jesus é o único que não errou. Jesus é o único que não pecou. Jesus é o único que viveu neste mundo sem erro, sem falha e sem pecado. E nessa manhã nós vamos andar nos passos dele, amém? E a Bíblia fala, diga assim comigo, Jesus orava. O que Jesus fazia? A Bíblia fala em Marcos, capítulo 1, versículo de número 35. Marcos 1, 35, a Bíblia fala, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali, eu pergunto para você, como tem sido a sua oração? Você ora a Deus somente quando está passando por problemas, por lutas e dificuldades? Você dobra o seu joelho somente quando há luta na sua vida? Ou você tem feito igual Jesus, tirado um tempo para falar com o seu Pai? Como tem sido a sua vida de oração? Você está orando todos os dias? Ou você está esquecendo de Deus e quando o problema chega você vai orar ao Senhor? Aonde eu posso orar? Você pode estar pensando. E eu respondo para você, você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar na sua casa, você pode orar na rua, você pode orar no seu local de trabalho, você pode orar quando estiver dirigindo, você pode orar quando estiver tomando banho, você pode orar deitado, sentado, em pé. Aquilo que você tem que fazer, não importa o lugar, não importa a ocasião, a oração é aquilo que mantém você perto de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, volta o versículo por favor, que Jesus, ele se recolhia, ele saía de todo ambiente e ali ele orava. Então, seguir os passos de Jesus é seguir uma vida de orar. Fala para quem está do seu lado, ore mais. Fala com ela, eu sei que você está precisando. Dá para ver na sua cara. Ore mais. O seu problema não será resolvido falando para pessoas. O seu problema será resolvido quando você dobrar os seus joelhos aonde você estiver e falar: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu não posso nada sem o Senhor, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. É necessário ter uma vida de oração. Para seguir os passos de Jesus eu preciso. Segunda coisa, diga assim comigo, Jesus jejuava. Pergunta para quem está do seu lado se você conhece ela. Fala, quando foi a última vez que você jejuou? Quem falou, nem sei, nem fiz, eu nem lembro. Se a gente vai seguir os passos de Jesus, nós temos que fazer tudo o que Jesus fez. A Bíblia fala em Mateus 4:2, olha o que a Bíblia fala. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve, mas ele fez o que? Meu irmão, o jejum, ele quebra a sua carne e ele fortalece o seu espírito.
O jejum te deixa mais sensível para ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque dentro de nós há corpo, a alma e a espírito. E toda vez que você jejua, você está quebrando as coisas naturais. Você está vivendo o sobrenatural. Há certas castas de demônio que só saem com jejum e é necessário jejuar. É necessário jejuar, é necessário quebrar a nossa carne, é necessário se abster de tudo aquilo que nos dá prazer momentâneo, para viver o prazer eterno. Entre esse mês jejuando, comece esse mês jejuando, e você verá que será o melhor mês da sua vida, em nome de Jesus. Quebre a sua carne. Não é jejum apenas de alimento, mas jejum de rede social, jejum de série, jejum de coisas que te dá prazer. Porque quando você está jejuando, a força que você recebe é somente para se aproximar de Deus. Porque a sua carne está quebrada, mas o seu espírito está fortalecido. Diga assim comigo: orar, jejuar. Diga assim comigo: isso é viver nos passos de Jesus. E a Bíblia fala, diga assim comigo: Jesus vivia pela palavra. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você leu a Bíblia sem ser na igreja? Qual o dia que você leu a Bíblia sem ser aqui na igreja? Você lembra? Não precisa levantar a mão. Qual foi o dia que você pegou a palavra do Senhor, tirou o seu momento com Deus, falou: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo? Por quê? Diga assim comigo: a Bíblia é um manual de uma vida abençoada. Tudo que está aqui na Bíblia, tudo que está aqui na palavra de Deus, tudo que está aqui transforma e abençoa a sua vida. Você quer ser um homem de Deus? A Bíblia te orienta. Você quer ser uma mulher de Deus? A Bíblia te orienta. Você quer ter um casamento abençoado? A Bíblia te orienta. Você quer ser uma pessoa próspera? A Bíblia te orienta. Você quer fazer algo poderoso? A Bíblia te orienta. Porque isso aqui não é um livro, isso aqui é a boca de Deus falando com você todos os dias. Essa palavra cura, essa palavra salva, essa palavra liberta, essa palavra transforma vidas. Dedique tempo a essa palavra e a sua vida será transformada. É chegado um tempo que nós precisamos nos aprofundar mais e amar a palavra de Deus. Isso aqui não é um livro de autoajuda, isso aqui é um livro da ajuda do alto para a tua vida. Isso aqui muda a tua história. Isso aqui transforma o ambiente que você está. Isso aqui traz uma clareza para a sua mente, para o seu corpo e para a sua alma. A palavra do Senhor transforma vidas. A palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor nos orienta. E em Mateus 4:4 nós compreendemos isso. Mateus 4:4. Jesus respondeu, diga assim comigo: está o quê? Escrito na onde? Para viver nos passos de Jesus, eu preciso saber o que está escrito aqui. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. E como que ele sabia? Porque Jesus conhecia a palavra. Para mim e você andar nos passos de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra dele. Nós precisamos amar a palavra dele. E a Bíblia fala que Jesus ajudava as pessoas. Lucas 4:18. Olha o que a Bíblia fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos... Qual foi a última vez que você fez algo por alguém sem interesse ou sem ganhar nada em troca?
Qual foi a última vez que você estendeu a mão para ajudar, para socorrer alguém? Ou você tem olhado somente para o seu umbigo? O que é olhar para o umbigo, pastor? Vai fazer isso aqui, ó. Só olha para você, só pensa em você, só cuida de você. Jesus não era assim. Se eu quero seguir os passos de Jesus, muitos momentos eu vou ter que pensar nas outras pessoas. Todo negócio que você faz, toda parceria que você faz, se é bom só para você, você não está andando nos passos de Jesus. Se tudo aquilo que você vai fazer, você só pensa em você, eu quero te falar, você não está nos passos de Jesus. Porque Jesus pensava, isso vai ser bom para mim e vai ser bom para as outras. Pensa comigo na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Os 5 pães e 2 peixes dava para comer, ele e os discípulos ali, cada um pegando um pedacinho. Jesus pega, multiplica e dá a todas as. Foi avisado aqui que vai ter a campanha de Páscoa, para trazer uma caixa de bombom para abençoar uma criança, 2 caixas de bombom para abençoar as crianças. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Você não lembra? Mas qual foi a última vez que você pediu para Deus te abençoar? Deve ter uns 5 minutos. Então, para seguir nos passos de Jesus, eu quebro o meu eu e vivo o que Jesus tem para mim. E outra coisa que Jesus fazia, diga assim comigo, Jesus cuidava da casa de Deus. Jesus fazia o quê? Mateus 21:13. Olha como que Jesus faz ao chegar no templo, na casa de Deus, e ver as coisas bagunçadas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada a casa de mas vocês estão fazendo dela um covil de. E a continuação desse versículo, a Bíblia fala que Jesus, ele pega um chicote, ele começa a arrebentar com tudo que está lá. Ele vira a mesa, ele tira os vendedores, ele organiza e tira da casa de Deus tudo aquilo que não era do Senhor. Diga assim comigo, cuidar das coisas de Deus é necessário. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você viu um copo aqui na igreja no chão, mas não era seu, você não pegou? Qual foi a última vez que você viu um papel de bala que não era do seu filho, mas você não pegou e jogou na lixeira? Há um versículo, se eu não me engano, está lá em Salmos, que diz assim: o zelo pela tua casa me consome. Como que eu quero viver tudo aquilo que Jesus tem para mim se eu não faço coisas pequenas na casa do meu Deus? Como que eu não cuido da igreja se é na igreja que eu recebo palavra, orientação, direção, aonde Deus fala comigo, aonde eu adoro ao Senhor, aonde eu recebo a direção do Espírito Santo? Como que eu não vou cuidar de um lugar que está sendo bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Seguir os passos de Jesus é viver e fazer o que Jesus fazia em todos os lugares. Nós estamos aqui não para frequentar uma igreja, mas para pertencer a esta igreja. Diga assim comigo, cuidar daquilo que Deus me deu. Deus deu essa igreja para você. Eu não sei se alguém já veio aqui na igreja quando estava vazio, não tinha ninguém, só viu as cadeiras. Alguém já viu isso? Chegou aqui mais cedo, viu só a cadeira assim? Irmão, sem ninguém é um prédio, com você é a noiva de Cristo. Mas se a noiva não está cuidando, qual que tem a direção? Qual que tem esse propósito? Se Deus me deu uma igreja para me receber a palavra dEle, para me cuidar, para falar comigo, para direcionar a minha casa, eu não estou cuidando, aonde está a minha gratidão ao Senhor de me trazer aqui toda quarta, todo domingo, toda sexta, toda quinta-feira para falar comigo? Diga assim comigo, eu tenho que cuidar. Eu tenho que amar a casa do Senhor. Então quando você vê algo que está fora do lugar, uma cadeira que está torta, um papel no chão, um copo, você pode pegar e jogar no lixo? Você pode ajudar a cuidar?
Porque lá na sua casa, se tiver um chinelo virado assim, você já se transforma. Se tiver umas 3 vasilhas na pia, é o apocalipse dentro de casa. Tem uns maridos cutucando a mulher ali, eu vou virar de costas assim para não causar contento. Então, faça como Jesus fazia. Jesus cuidava da casa de Deus. Outra coisa que Jesus fazia, Jesus não mentia. 1 Pedro 2:22. Para seguir os passos do Senhor, Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua. O que está saindo da sua boca? Quais são as palavras que você tem falado para as pessoas? O que tem dito os seus lábios? Nós precisamos falar a verdade sempre, mesmo que eu e você não seremos exaltados, não seremos honrados, não seremos promovidos, mas a verdade tem que estar na nossa boca. Ser íntegro em todos os momentos e não usar suas palavras para manipular ninguém. Há na sua boca as palavras que geram vida e que geram morte. Jesus jamais mentiu. Se eu sou imagem e semelhança dele, a mentira não faz parte da minha vida. Se eu sou imagem e semelhança dele, a verdade permanece no meu coração. Se eu sou imagem e semelhança de Jesus, a Bíblia fala que a única paternidade que é dada ao diabo é que ele é o pai da mentira. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. A verdade na tua vida, a verdade na tua casa, a verdade nos teus negócios, porque não há treva em você, porque a luz de Jesus alcançou você. Se você crê, aplauda Ele. Não há mentira sobre você. Não havia mentira nos lábios de Jesus. Fale a verdade, mesmo que você não seja promovido. Fale a verdade, mesmo que você não seja exaltado. Fale a verdade, mesmo que você até seja prejudicado naquele momento. Não minta. Fala para quem está do seu lado, não minta. Temos que seguir os passos de... Diga assim comigo, Jesus perdoava. Jesus fazia o quê? Lucas 23:34. Olha o que a palavra do Senhor fala. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele e lançando sorte. Jesus disse para Deus o que? Sabe esse momento aqui que ele está falando isso? É o momento que ele já estava com a cruz sobre os seus ombros. Era um momento que ele estava sendo chicoteado. Era um momento que a lança estava atravessando ao seu peito. Era um momento que pregos estavam entrando nas suas mãos, que prego estava entrando sobre os seus pés, coroa de espinhos sendo prensada sobre a tua cabeça. E Jesus falou: eu perdoo, porque eu não carrego mágoa no meu coração. Como é que está o seu coração? Esse perdão que você não libera para as pessoas. Pastor, me feriram. Perdoa. Pastor, me humilharam. Perdoa. Pastor, me prejudicaram. Perdoa. Pastor, minha mãe falou que eu não presto. Perdoa. Meu pai me abandonou. Perdoe. Porque a mágoa está destruindo não essas pessoas, mas você. O peso da mágoa está no seu coração, porque as pessoas nem lembram que elas te feriram, mas você lembra isso todo dia. Todos os dias você tem lembrado quem te feriu, e essa pessoa está vivendo a vida dela, e você está aí sofrendo até hoje. Eu já contei isso aqui, mas eu vou resumir de uma forma breve e curta.
Eu casei na sexta-feira, no dia 7/7/2017. Eu escolhi uma data que eu não poderia esquecer, porque homem esquece de data. Então eu falei, vou casar dia 7/7/2017, às 7 horas da noite. Então eu falei, aqui eu não erro, aqui ninguém vai perder, aqui eu vou lembrar sempre. Eu casei dia 7, dia 5 eu recebi uma carta do meu pai. E a carta veio escrita assim: você foi a pior desgraça que aconteceu na minha vida. Você foi o maior erro que já aconteceu. Eu não te considero como filho e eu estou te proibindo de colocar o seu sobrenome no nome da sua esposa. Você, Tiago, continua sendo o maior erro da minha vida. Eu peguei aquela carta, eu estava dentro da igreja, na igreja que eu casei. Eu peguei aquela carta, minha esposa leu, minha esposa ficou com o olho estalado, assim, preocupada. Ela, você está bem? Eu falei, estou. Ela, por que você está bem? Eu falei, porque Deus é o meu pai. Eu nunca vi o meu pai, eu não sei como que ele é. Quando minha mãe engravidou, ele sumiu. Depois que eu nasci, ela descobriu que ele era casado, morava em outra cidade, tinha 4 filhos, sumiu. E no dia que eu fui casar, chegou essa carta. Você acha que eu ia sofrer nos dias mais felizes da minha vida? Você acha que eu ia dar brecha para o diabo roubar a minha alegria, casando com a mulher que Deus preparou para mim? Você acha que eu ia pensar que aquelas palavras seriam maior do que as palavras de Deus na minha vida? Você acha que eu ia olhar para aquela carta e ver aquela carta maior do que as letras que estão escritas aqui, falando que Deus me ama, que Ele cuidou de mim aquele dia, que Deus está comigo desde o ventre da minha mãe, que Ele está cuidando de mim até hoje? Você acha que eu vou deixar pessoas me ferir sabendo que Deus me ama? Deus ama você, Deus cuida de você, Deus protege você. Para de ser... Deixa eu falar com calma. Para de ser mimizento. Não deixa eu estourar, não. Lembre que o amor do Senhor é maior do que todas as coisas. Meus irmãos, a mágoa destrói o seu coração, não o coração daquela pessoa. Jesus estava sangrando e Ele estava perdoando. Não deixe a mágoa roubar as alegrias da tua vida. Diga assim comigo: nos passos de Jesus, tem que perdoar. Fala para quem está do seu lado: perdoa. Amém? E a Bíblia fala que Jesus, Ele entregou uma oferta. Para viver os passos de Jesus, eu tenho que entregar uma oferta. Pastor, qual que é a oferta que Jesus entregou? Efésios 5:2. Olha qual que foi a oferta que Jesus entregou. E viviam em amor, como também, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta de Jesus não entregou dinheiro não, Ele entregou foi a vida. Ele se entregou. Ele não pegou o dízimo e a oferta e colocou no envelope e falou: Deus está aqui. Não, falou: Deus, a minha vida está aqui. Para andar nos passos de Jesus, eu apresento ao Senhor o meu dízimo e a minha oferta, sim. Para andar nos passos de Jesus, eu sou fiel a um Deus que é fiel a mim, sim. Como que eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para mim, se eu não faço nem aquilo que Ele me pede? Quem cumpre princípios vai viver milagres. Para andar nos passos de Jesus, eu sou fiel a Ele. Quem compreende isso, diga amém. Diga assim comigo: Jesus era e é amado por Deus. Mateus 3,17. Aquele que segue os passos de Jesus, ele sabe. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus falou que este é o meu filho. Eu queria que você levantasse as duas mãos aos céus, que você fechasse os teus olhos nesse momento. Que da mesma forma que Deus falou com Jesus, Ele está falando com você.
Você é o meu filho amado. Você é a minha filha amada. Jesus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Eu amo você. Não é o seu pecado que vai diminuir o amor que eu tenho por você. Não é as suas falhas que vai diminuir o amor que eu tenho por você. Você é o meu filho amado, a minha filha amada. Eu amo você, eu cuido de você, eu abençoo você, eu livro você de todo mal. A minha graça, ela te basta, o meu amor te sustenta, a minha paz é derramada sobre a tua vida. O amor do Senhor toca a tua vida nessa manhã. Se ninguém falou para você que você era amado, Deus fala com você: eu te amo. Se você crê nesse amor, aplauda Ele em nome de Jesus. Deus ama você. Deus ama você. Aquele que segue os passos de Jesus, ele compreende que é um filho, uma filha amada do Pai. Estou finalizando, gente, pode ficar em paz. Jesus se batizou nas águas, Mateus 3,17, para que eu e você venhamos andar nos passos de Jesus, nós temos que fazer tudo o que Ele fez, e a Bíblia fala, Mateus 3,13, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser o quê? Para ser o quê? Se eu estou vivendo a minha vida olhando para Jesus, nos passos de Jesus, vivendo o que Jesus viveu, fazendo o que Jesus fez, eu não posso escolher mais o que eu quero, eu faço tudo aquilo que Ele fez. Jesus batizou, eu batizo. Jesus orou, eu oro. Jesus jejuava, eu jejuo. Jesus era amado do Pai, eu também sou amado do Pai. Eu faço tudo o que Ele fez, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tire a resistência do seu coração. Não é sobre aquilo que eu quero ou não fazer, é sobre aquilo que eu tenho que fazer para viver uma vida de paz. Jesus, Ele batizou sem pecado. Jesus batizou sem erro, sem falha, para mostrar para mim e para você que nós temos que fazer tudo aquilo que Ele fez. Eu não sei se essa manhã tem alguém que não é batizado. Jesus está falando para você: venha, olhe para mim e faça tudo o que eu fiz e a sua vida será transformada. É necessário nascer de novo. É necessário se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga assim comigo: Jesus batizou, eu também batizo. Não tem como desvincular nada de Jesus, amém? Diga assim comigo: Jesus foi tentado. Tem alguém que está sendo tentado? Vai, não tem ninguém não? Você não é tentado não? Vai ser um santo, estou vendo só anjo aqui, a asa balançando aqui. Todos os dias nós somos tentados. Todo dia o pecado vem sobre nós. A Bíblia fala, Mateus 4:1, olha o que a Bíblia diz. Em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Todos os dias, irmãos, o diabo vem oferecendo os prazeres desse mundo para destruir a nossa alma. Todos os dias o pecado vem e nos chama para a gente desobedecer a Deus e fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade não é boa, a nossa vontade não é agradável, a nossa vontade não é perfeita, mas a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus ela é perfeita. Jesus foi tentado, mas Ele não caiu em tentação. Você pode ser tentado, mas você não vai cair em tentação, porque você está nos passos de Jesus. Aquilo que eu faço olhando para Jesus não me faz cair, mas aquilo que eu faço olhando para mim, eu já estou no chão. Olhe para Jesus, ande nos passos de Jesus. Mesmo que você seja tentado pelo diabo, você vai permanecer de pé, porque você não está na areia, você está na rocha que é Cristo Jesus. Toda tentação ela vem,
E ela vem de várias formas. E ela vem de vários lugares. E ela vem de várias coisas à nossa volta. Vem tentação em casa. Vem tentação no trabalho, na rua, com pessoas, com dinheiro, com negócios errados, com lucros indecisos. A tentação ela vem de todas as formas. Mas aquele que está nos passos de Jesus não cai em tentação. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você está resistindo? Ou você está alimentando? Faz uma reflexão aí agora. Quando a tentação vem, você alimenta ela, ou você expulsa ela da tua vida? Você tem deixado os pensamentos errados dominar a sua mente? Se as pessoas lessem os seus pensamentos agora, será que elas iam ficar felizes ou elas iriam se afastar de você? Como que está a sua mente? A sua mente é a mente de Cristo ou a mente do mundo? O que você tem alimentado? A santidade ou você está alimentando as tentações na sua vida? Jesus foi tentado, mas não caiu em tentação. Você também vai ser tentado, mas não vai cair em tentação. Amém? E a Bíblia fala, diga assim comigo, obediência. Filipenses 2:8. Filipenses, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, foi obediente até a Jesus obedeceu a Deus até quando você vai ficar nesse cristão ioiô? Vai e vem, vai e vem. Tá tudo bem eu fico, tá tudo ruim eu saio. Quando eu gosto eu obedeço, quando eu não quero eu me afasto. Jesus obedeceu a Deus até a sua morte. Ele estava lá no jardim do Getsêmani. A Bíblia fala que ele transpirava sangue. E ele fala com Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, vai doer. Fazer a vontade de Deus, muitas das vezes você não vai nem entender. Fazer a vontade de Deus, muitas das vezes você vai falar: Deus, por que o Senhor está me pedindo para me fazer isso? Jesus falou: Deus, eu não quero a cruz, mas se o Senhor quer, eu pego ela para mim. Jesus falou: se possível, afasta de mim esse sofrimento, mas se o Senhor não quer, se o Senhor está comigo no sofrimento, eu vou encarar esse sofrimento. Obedecer a Deus não é da sua forma. Quem é pai e mãe aqui? Quantas das vezes você pede seu filho para fazer alguma coisa e ele pergunta por quê, e você fala: faça. Não tem porquê, é para fazer. Não é assim que você fala? Com Deus também, Ele sendo nosso Pai, muitas das vezes é assim. Quantas vezes Deus pediu para me fazer alguma coisa, eu falei: Deus, eu não quero, mas eu vou fazer porque o Senhor está me pedindo. Dói, sofre, chora, se humilha, mas continua na presença de Deus. A sua salvação, a glória que há de vir, não pode se comparar ao sofrimento que você está passando. As lágrimas caem do rosto, sim. Muitas das vezes Deus me pedia para mim orar por uma pessoa, para mim lá consagrar, ungir o carro da pessoa, e eu não tinha dinheiro para mim ir embora, nem de ônibus. E Deus pediu para mim lá ungir o carro da pessoa. Eu falei: Senhor, eu estou ungindo o carro da pessoa, eu não tenho nem moeda para me pagar a passagem de ônibus. Quantas vezes eu fui em locais para abençoar, seja loja, restaurante, e eu não tinha feito uma refeição no dia. Eu
falei: Senhor, por que o Senhor me pediu para mim vir aqui? Por que o Senhor me trouxe a esse lugar que tem comida, mas eu vim para orar, e eu estou com fome, mas eu não vou pedir comida? Deus vai fazer você fazer coisas para você ter mais fé. Deus vai pedir para você ajudar pessoas, mas muitas das vezes é você que está precisando de ajuda. Deus vai pedir para você estender a mão, mas muitas das vezes é você que está caído. Deus vai pedir para você abraçar alguém, mas é você que está precisando de um abraço. Mas eu prefiro viver a vida dolorosa com Jesus do que viver os prazeres desse mundo com o diabo. Eu não quero nem saber se eu vou sofrer, se eu vou chorar, se vai doer, se Deus vai me espremer, mas dele eu não largo, dele eu não me afasto. O inferno pode se levantar, mas eu tenho certeza que ele já caiu por terra em nome de Jesus. Meu irmão, não pare. Meus irmãos, não desanime. Meu irmão, não deixe a luta matar a fé que você tem no seu coração. Ele fala: eu estou contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso vai me guardar. O Deus Todo-Poderoso vai te guardar. Pastor, é um fundo de poço, a mão dele chega lá. Pastor, é doença, ele que cura. Pastor, é falta, ele que prospera. Pastor, é briga, ele é que traz paz. Não se afaste do Deus que cuida de você. Jesus passou por tudo isso, e a Bíblia fala em Hebreus 12:2 que ele sofreu, que ele foi humilhado, que ele foi chicoteado, mas a Bíblia fala, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é ele pela alegria e fora prostrada, suportou a cruz, desprezou a vergonha, e ele está assentado à direita do trono de Deus. Há um lugar para você no céu, há um lugar para você com Deus. A luta é grande, mas a vitória é maior. Não pare no meio da luta. Jesus passou a vida dolorosa, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, mas hoje ele está no trono com Deus. Há um lugar no céu esperando aqueles que não vão parar no meio do caminho. Quem que vai continuar aqui? Quem que não vai parar aqui? Todos os passos que nós vivemos tem que ser olhando para Jesus. Mas há um passo que não é de Jesus. Sabia que há um passo que você tem que dar, mas não é o passo de Jesus, mas é seu? É você que tem que escolher. A Bíblia fala, Mateus 11:28. Mateus 11:28. Esse passo aqui, estenda a sua mão para cá, diga assim comigo: esse passo aqui não é o de Jesus, é o meu. E ele fala, repita comigo por favor: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse passo não é de Jesus, mas é meu e seu. É dar o passo de falar: Jesus, a minha vida é tua. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não aguento mais. E ele fala: eu consigo te aliviar, eu consigo te socorrer, eu consigo te salvar, eu consigo tirar esse peso das suas costas. Nós estamos nos passos de Jesus, mas esse passo aqui não é Jesus que dá, é você. É você que fala: Jesus, a minha vida está aqui, cheia de erros, cheia de falhas, cheia de pecado,
e eu coloco ela na tua mão, pois na tua mão o meu pecado vira santidade, na tua mão a minha tristeza vira alegria, na tua mão a minha miséria vira prosperidade, na tua mão a minha doença vira cura. Tudo aquilo que é entregue na mão de Jesus, Ele transforma, Ele muda. E nessa manhã Ele está falando com pessoas aqui: me dá a tua vida para me transformar, me dá a tua vida para me abençoar, me dá a tua vida para me libertar. Lagoinha, se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos nesse momento. Comece a falar com Jesus. Fala: Jesus, eu quero viver nos teus passos. Eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para o Senhor. Eu quero andar nos passos de Jesus. Fale com Ele. Se você precisa pedir perdão, peça a Ele perdão. Se você precisa de paz, peça a Ele paz. Se você precisa de alegria, peça a Ele alegria. Ele ouve, Ele responde às nossas orações. Ele está ouvindo cada palavra que sai da tua boca. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Escolha Jesus nessa manhã. Eu escolho ser amigo de Deus. Escolha Cristo nessa manhã. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. De pé como você está, coloque as duas mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos nesse momento. É necessário dar um passo de fé. É necessário entregar a nossa vida nas mãos daquele que salva, nas mãos daquele que transforma, nas mãos daquele que muda histórias. Jesus, Ele criou essa manhã. Jesus, Ele trouxe você aqui para mudar, para transformar a tua vida. Mas é necessário dar um passo de fé. Com os teus olhos fechados, toda a igreja, por favor, e as suas mãos sobre o coração. Ore assim comigo, dizendo: Deus. Toda a igreja diga: Deus, eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Senhor Jesus, tende misericórdia da minha vida. Apaga o meu passado, faz novas todas as coisas. E eu, que me afastei, que me desviei, volto hoje para a tua presença. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, pois eu creio que nas tuas mãos há a transformação que homem nenhum pode fazer, em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, com a tua mão sobre o teu coração, eu vou contar até 3, e no 3, você que fez uma dessas duas orações, de entregar a tua vida ao Senhor, de voltar aos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. 1, Jesus, Ele te ama, e Ele provou o amor dEle morrendo por você na cruz. 2, não há vida transformada sem Jesus. 3, Ele está aqui para mudar a tua história. Você que está aqui e fez essa oração, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Levante as suas mãos, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa manhã, levante as suas mãos. Você que está com as suas mãos levantadas, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está com as suas mãos levantadas, saia aqui, saia do seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar.
a nossa vida, em nome de Jesus. Você que está online, nos assistindo agora, você vai escrever aí nos comentários: eu decido. Decida por Jesus nessa manhã. Decida pela transformação de vida, em nome de Jesus. Lagoinha, estenda suas mãos para cá. Vamos orar por cada pessoa. Ore por elas nessa manhã. Ore da mesma forma que você ora por você, pelas pessoas que você ama. Pai, nós oramos pela vida de cada pessoa que está aqui, que decidiu, meu Pai, colocar a vida dela nas tuas mãos. Que o Senhor venha transformar a vida de cada um que está aqui. Que haja sobre eles, Pai, um milagre, uma mudança, uma transformação. Que eles saiam daqui crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão aqui na frente, olha aqui para mim, por favor. Por cada um de vocês, valeu a pena todo esse período desse ano. Por cada um de vocês valeu a pena estar aqui nessa manhã. Jesus tem uma história abençoada para cada um de vocês. E a Bíblia fala: quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se há festa no céu, há festa também aqui na Lagoinha, Uberlândia. Eu vou contar até 3 e vocês vão virar para a igreja, porque há pessoas aqui para cuidar de vocês, para amar vocês, em nome de Jesus. Lagoinha, você está pronta? Vamos lá! 1, 2, 3, vira, 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 vira. Bem-vindo ao novo! Vocês estão aqui na frente, nós queremos dar um presente para vocês. Só seguir aquela placa lá, por favor. Só seguir aquela placa, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos aplaudir Jesus. Creia nos milagres que Deus tem para a tua vida. Levante as suas mãos, eu quero orar por vocês. Pai, a nossa vida está e permanecerá nas tuas mãos, pois não há outro caminho. O caminho é o Senhor, a verdade é o Senhor, a vida é o Senhor. Nós declaramos que esse mês já está sendo o melhor mês da vida de cada pessoa. Leva o teu povo em paz, em segurança. Guarda cada casa, cada família, cada marido, cada esposa. Nós declaramos que hoje é o dia do nosso milagre e ele já está se cumprindo, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda esse Deus. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira no nosso culto fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.